E vamos lá para mais uma peça, mais um modelo de vaso aí bem legal para você que nos acompanha. Então assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma dica, tá legal? Já deixa o seu like aí também e compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. A gente vai utilizar esse gabarito aqui. Ele mede 25 centímetros de altura. Você observa que tem uma curvatura bem acentuada aí. Então a gente vai modelar esse molde de areia aí para se adaptar a essas curvas do gabarito, tá? Com o próprio gabarito que você faz o vaso, você modela o molde de areia. Você não precisa de dois gabaritos, tá legal? Depois que você pegar a prática aí em 5 minutos mais ou menos, você já fez esse molde de areia aí, já modelou ele completamente, tá? No início aí você pode ter alguma dificuldade aí, mas é normal isso no processo de aprendizagem, tá? E esse molde, pessoal, é areia fina, tá? Ela precisa ser úmida. É a mesma areia que eu utilizo para fazer a massa. Não precisa peneirar para fazer o molde. A gente passa um óleo em volta para soltar com facilidade na hora de você retirar a peça de cima da cerâmica. Tá? Observa esse gabarito aqui, que o molde de areia se adaptou perfeitamente à curva do gabarito, tá? E aqui, pessoal, no fundo, ó, a parte do pezinho do fundo, você observa que eu deixei a parte mais ou menos 4 centímetros, que é a parte de fazer a espessura do fundo e também a altura dos pezinhos, tá? Então é importante, se você for fazer os pezinhos do vaso, você deixar mais ou menos 4 centímetros o gabarito mais alto do que o molde de areia. Se não for fazer, 2 centímetros mais alto já está bom. Agora a gente vem com a massa normal de fazer o vaso. Se você quiser colocar uma nata de cimento por cima, cobrir logo o molde de areia, você pode fazer isso. Tem 2 ou 3 vídeos aí que eu explico esse processo, tá? E essa massa também é areia fina, 2 medidas de areia para uma de cimento. Para a massa eu já peneiro a areia, tá? Passo na peneira para tirar os grãos maiores, pedrinhas que tiverem, que pode atrapalhar aí o acabamento da peça. Com areia grossa, pessoal, você vai ter um pouco mais de dificuldade nesse acabamento mais liso, tá? Quando você passa o gabarito, porque a areia grossa ela tem os grãos maiores, então quando você passa o gabarito ela fica arranhando a peça aí e é mais difícil de você dar o acabamento. Essa areia fina, a massa fica bem mais macia, mais fácil de trabalhar. Quando você passa o gabarito, o acabamento já fica bem liso e mais fácil de trabalhar, tá? Com areia grossa aí você já vai ter um pouco mais de dificuldade. Só que é importante você grudar a massa no molde de areia primeiramente. Isso facilita aí para que a massa não fique caindo quando você passar o gabarito. Tá legal, pessoal? Isso é muito importante você fazer. Agora a gente vem aqui para definir a espessura da peça, utilizando o gabarito. Você observa que lá em cima do gabarito ele não toca aí na areia, tá, pessoal? Você tenta manter mais ou menos a espessura da boca lá no fundo do vaso, tá legal? Detalhe importante também, pessoal, é você tentar manter aí ou colocar o molde de areia mais ou menos no centro da rotação, vai facilitar bastante. Não precisa ser exatamente no centro, mas quanto mais no centro tiver, mais facilidade aí você vai ter na hora da espessura. Tem muita gente aí com essa dificuldade na questão da espessura. Isso aí com o tempo você vai conseguindo fazer, tá? Nas primeiras realmente fica um pouco torto, um lado fica mais grosso que o outro. Às vezes fica muito fina, às vezes fica muito grossa, o vaso fica muito pesado, às vezes a peça fica torta para um lado, tá? Mas isso é normal no início. Com a prática você vai conseguir evoluir e já vai ficando automático isso aí. Você nem vai prestar mais atenção para isso na questão da espessura, já vai sair certinho, tá? Então se você está aí com essa dificuldade, fica tranquilo, porque com o tempo aí você vai adquirir essa capacidade aí, tá? E também o acabamento, se não está ficando tão bom, isso aí também é prática. Jeito de segurar o gabarito, a massa também influencia bastante, tem que acertar o ponto da massa aí,
além das coisas que eu já falei, utilizar areia fina, tá? Essas coisas também influenciam aí no acabamento, a maneira de segurar o gabarito, tá? Isso aí influencia bastante. E se o gabarito também, ele não tá com arranhões, com ferrugem, ou qualquer coisa aí, você lixa o seu gabarito para ele ficar bem lisinho também. Isso aí influencia bastante no acabamento da sua peça, tá legal? Tudo isso é um processo, tá? Com a prática aí você vai conseguindo essa experiência aí. A massa já não vai cair mais também. Enfim, você já vai adquirindo mais rapidez em fazer uma peça, tá? Então essas coisas aí é só com o tempo, com a prática. Aí você vai ficando já automático essas coisas aí. E você que está começando a fazer, no início é importante você começar pelos vasos mais fáceis de fazer, tá? Os baixinhos, os com menos curvatura, que não precisa modelar o molde de areia. Enfim, essas coisas aí é importante você começar tendo em mente que esses maiores, os vasos altos, esses com mais curvatura, você vai ter mais dificuldade no início, tá? Tem vídeos aí no canal de vasos bem fáceis de fazer. Tem os vídeos dos gabaritos também, de como fazer. Então, pessoal, comecem primeiro pelaquele que você acha que é mais fácil de você fazer, tá? Você pega logo confiança, consegue fazer a primeira peça, pega logo confiança para fazer as demais, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Esse vaso ele vai ter 3 pezinhos. A altura do pé do vaso é delimitada pelo próprio gabarito, tá? Lá onde tem aquela curva no final é delimitada a altura do gabarito. Só precisa cortar com uma faca aí ou qualquer ferramenta que você tiver para acertar essa parte aí, tá legal? Se você não quiser fazer o pezinho do vaso, como eu falei, você deixa 2 centímetros aí, o gabarito mais alto que o molde de areia, e aí seria somente fazer o furo do dreno, tá? Que a gente vai fazer a marcação do corte dos pezinhos para ficarem mais ou menos o mesmo tamanho e a mesma distância um do outro, para não ficar um desenho muito diferente. Isso aí também é importante você observar, tá? A distância entre um pezinho e outro, se você quiser inclusive medir com alguma coisa, você faça isso, tá? A distância entre um e outro. Isso aqui é importante você fazer, eu explico em todo o vídeo praticamente. Colocar uma peça de cerâmica em cima, dar umas batidinhas para acertar a altura dos pezinhos. Você coloca o vaso no chão, ele não fica balançando para um lado e para o outro. Fazer o furo do dreno, apenas um. O fundo do vaso é bem fininho, então a gente vai fazer apenas um furo do dreno. 24 horas depois, no dia seguinte, você já pode retirar a peça. Esse é bem fácil de virar. Você vê que a espessura fica certinha, ó. Essas rebarbinhas aí depois você retira com uma lixa ou qualquer coisa. Você observa que fica bem certinha mesmo a espessura, tá? Agora é só retirar a areia de dentro. Sai com muita facilidade. Bem fácil mesmo de retirar. Depois de retirar a areia de dentro, vocês passam uma escova para retirar o excesso de areia. Lava a peça e deixa lá dentro da água por mais ou menos uns 3 dias para fazer a cura da peça. Depois de pronto, ficou assim, uma peça bem legal, bem diferente, o acabamento muito bom, a espessura também muito boa. Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Graça e a paz do Eterno sejam com todos e até a próxima. Valeu, pessoal!